Olá, eu sou o Gabriel, aluno do terceiro ano de Ciências Biológicas aqui na Exalc. E como membro do Laboratório de Hidrologia Florestal, desenvolvi o projeto de iniciação científica sobre os efeitos da composição e da sazonalidade no balanço hídrico da vegetação ripária de Mata Atlântica, sob orientação do professor Silvio Ferraz. O tema pode parecer um pouco confuso agora, mas vamos explicar alguns conceitos que iriam facilitar a interpretação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o nosso Código Florestal, e mais especificamente das áreas de preservação permanente, as APPs. Essas áreas, de acordo com o Código, são demarcadas devido à sua importância para a integridade do ecossistema local. Dentre essas áreas temos a zona ripária, que é caracterizada como a formação vegetal localizada nas margens dos cursos d'água, como rios e riachos, sendo essenciais para manter, por exemplo, a estabilidade do ciclo hidrológico. E já que estamos falando do ciclo hidrológico, o que seria o balanço hídrico nesse contexto? Simplificadamente, podemos dizer que o balanço hídrico é o resultado da quantidade de água que entra e sai em uma determinada porção do solo em um determinado período de tempo. Agora que explicamos esses conceitos, antes de dar continuidade, podemos resumir esse trabalho dizendo então que nosso objetivo é estudar espécies florestais presentes em uma zona ripária, procurando entender as influências deste no balanço hídrico. O estudo foi realizado em uma das áreas experimentais da Exalc, em Piracicaba, que consiste em uma área de mata ciliar às margens do Ribeirão Piracicamirim, como podemos ver aqui no mapa. Mas você deve estar se perguntando, como obter dados que evidenciem as variações do balanço hídrico em razão da influência das árvores presentes na área? Bom, para isso, vamos utilizar diferentes métodos capazes de quantificar componentes de entrada e saída de água no sistema. Para que pudéssemos aplicar os métodos, selecionamos duas espécies arbóreas, o Mirocarpus frondosus, conhecido como cabreúva, e a Galésia integrifolia, conhecido também como pau-d'alho. Para determinar o uso da água de cada espécie, foi observada a variação do fluxo xilemático das árvores. Para isso, são usadas duas sondas que são inseridas perpendicularmente no tronco, a uma distância previamente estabelecida. Enquanto a sonda superior é aquecida, a inferior permanece em temperatura ambiente. A diferença de temperatura entre sondas permitirá a comparação entre os resultados de cada uma, para que assim, por meio de uma equação, seja gerado um resultado. Para se obter essa estimativa, utilizamos este método, que você pode ver um exemplo aqui. Apesar de parecer algo muito complicado, o que precisamos fazer de fato é substituir as variáveis da equação por dados fornecidos pela Estação Meteorológica da Exalc, e assim obter um resultado. A interceptação foi quantificada por pluviômetros instalados sobre o dossel das árvores, e alguns foram instalados, para fim de comparação, em uma área aberta com grama. Estes são os pluviômetros, compostos por um funil e uma mangueira, que conduz a água precipitada a um galão de armazenamento. Assim, os dados eram coletados quinzenalmente. A água vinda do escoamento pelo tronco foi captada por essas mangueiras fixadas em torno do tronco de cada árvore, e a água era conduzida a um galão de armazenamento, onde posteriormente coletavam-se os dados. A média dos dados de interceptação pela floresta não apresenta relação com a época do ano, sendo a média dos valores registrados de 19,2%, isto é, cerca de 19% do que precipita sobre a floresta é interceptado pelo dossel da floresta. O escoamento pelo tronco também foi coletado regularmente, e também apresentou diminuição a partir do início do período seco. Ao compararmos os resultados de cada espécie, obtivemos resultados que cumpriram com o esperado. O Mirocarpus frondosus, por apresentar um crescimento mais lento, registrou um fluxo xilemático menor e taxas de transpiração mais baixas. Já a Galésia integrifolia, que apresenta crescimento mais rápido, registrou um fluxo xilemático maior e taxas de transpiração mais altas. Sendo assim, conclui-se que a espécie de crescimento mais lento apresenta um consumo de água menor, ao ser comparada com uma espécie de crescimento mais rápido. E este foi o resumo do trabalho que foi realizado. Espero que tenham gostado e compreendido do meu projeto e agradeço a todos pela oportunidade.